tarde, estamos de volta, Mundial, e você chegando mais uma vez aqui nas tardes da Vibe Mundial para te fazer companhia, para trazer aquele super bate-papo. Para você que já é da família, se está chegando agora, seja muito bem-vindo à Vibe Mundial, pode nos acompanhar, assim como os nossos entrevistados de hoje, que são comunicadores e estão chegando há pouco tempo aqui na Vibe Mundial. Eu tenho aqui a Andréia Silveira, boa tarde, bem-vinda. Felipe Montanha. Boa tarde, ouvinte. Muito bem, eles sempre falam bom dia e hoje eu os trouxe para falar boa tarde. Exato. Eles são terapeutas, trazem o assunto Dianética aqui na nossa programação, são comunicadores do programa Dianética, você na sua melhor versão. E é disso que nós vamos falar hoje com o Felipe e com a Andréia, sobre o que é Dianética, qual é o propósito da Dianética, né? Como se faz uma avaliação, como que funciona essa auditoria. Eles utilizam a palavra auditor, né? Isso, é isso, o auditor, né? é o terapeuta. É o terapeuta, né? Que vem de ouvir, né? Ah, de audição, né? Isso, Auditor. Muito isso. bom. Outro dia um comunicador disse isso pra gente, é bom a gente sempre relembrar, não é? Sim. Na técnica, Jean Lourusso. Ontem estava conosco, mas eu não vi o seu rosto. Estava em outro estúdio. Muito bem-vindo. Você que está aí nos acompanhando nos 95,7 FM, pode também assistir ao vivo pelo YouTube. Estamos ao vivo aqui na Avenida Paulista, no estúdio da Vibe Mundial, na Avenida Paulista. Se você clicar vibemundialfm.com.br, vai lá direto no assistir ao vivo, você cai aqui no nosso YouTube, pode participar com a gente, pode mandar sua mensagem e a gente, à medida do possível, tenta interagir com você. Se não der certo, a gente passa depois as perguntas para que eles respondam posteriormente, mas o vídeo fica ali postado para você assistir em outras oportunidades. Assim como o programa Dianética, que quando que vai ao ar? Nosso programa de Dianética, você na sua melhor versão, é todas as sextas-feiras, às 7h30 da manhã. Então, sexta-feira, 7h30 da manhã, quantos programas já aconteceram, lembra? A gente já fez uns 8. 8. Já tem 8 bastante. programas. Isso. Vai lá no YouTube da Vibe Mundial, procura pelo Dianética, você na sua melhor versão, e você vai localizar esses programas. Vocês estão com o canal do YouTube também? Sim. E Fica fácil. Sim, que é o Dianética de Santo André. Então, Dianética de Santo André. Santo André. Porque é a unidade de Santo André, né? Exato, isso mesmo. É a nossa unidade que a gente fica lá em Santo André. Lá no Instagram eles estão como dianética.abc. Isso. E afinal de contas, para quem está chegando agora, o que é Dianética, gente? Bem, Dianética significa através da mente. Olha o tamanho do livro, hein? Olha o livro. Quem tá vendo aí, olha a grossura deste livro que eles trouxeram. O nosso carro-chefe. Do Exato. Ron Hubbard. Exato. Dianética significa através da mente, ou que a sua mente está causando ao seu corpo, à sua vida, né? Esse livro chama-se Dianética, o poder da mente sobre o corpo. Porque todos nós sabemos que quem controla a nossa vida é a nossa mente, né, Samira? Porque tudo que ocorre na nossa vida, primeiro a gente teve que decidir mentalmente para colocar isso no universo físico, né? Então a mente é como se fosse o nosso processador, é aquele que manda informações para o corpo físico para que você possa realizar no universo físico. Então o corpo é como se fosse um instrumento que vai utilizar, mas quem dá o comando primeiro é a mente. Exatamente. Danadinha essa mente, viu? Quem controla a mente, controla o corpo, né? É isso que a gente diz e é isso que a gente trabalha. Exato. Se você pode controlar a sua mente, você pode controlar o seu corpo e a sua vida. Quando eu busco a Dianética, eu busco com uma questão a ser resolvida, a ser vista em mim? Ou simplesmente eu posso fazer uma análise e descobrir ali quais pontos podem ser trabalhados em mim? As duas coisas. Sim. Você pode ter uma questão, algo que você quer trabalhar. Por exemplo, eu tenho medo de dirigir. Por exemplo, eu quero trabalhar esse medo de dirigir. Você vai para a terapia e você consegue trabalhar isso. Só que o nosso objetivo é eliminar 100% as suas incapacidades. Por quê? Ellen Hubbard descobriu que existe uma parte da sua mente que arquiva e retém todos os momentos de dor e de inconsciência que você viveu, que é chamada de mente reativa. Tá. Por que reativa? Porque simplesmente ela reage a certas situações na sua vida que são numa base de estímulo-resposta. Dá um exemplo. Por exemplo, tem gente que não pode entrar dentro de elevador e começa a passar mal. Verdade.
Estímulo, entrou no elevador, resposta, passa mal. Ok? Ok. Bem, então o que a Dianética faz? O que é isso? Isso é a sua mente reativa. A mente reativa é porque você tem um arquivo do seu passado que você viveu, que lá tem uma informação de que toda vez que você entra num ambiente fechado, você tem que entrar em estado de alerta e se preparar porque algo vai passar, Bom exemplo. tá? Então, isso é a mente reativa. E a ela é mente muito reativa. irracional, né? Então, como a Andrea falou, é o que a pessoa acaba sendo efeito sem ela conseguir ver isso de uma forma analítica, de uma forma consciente. Ela não entende por que isso acontece com ela. Exatamente. E quando você fala que é uma informação do passado, essa informação do passado pode ser também vida intrauterina? Pode ser vida Não intrauterina. só infância? Pode ser vida intrauterina. E pode ser também vidas passadas. Pode? Pode. Pode, porque nós não somos somente corpo, nós somos seres espirituais, né? Essa rádio aqui, inclusive, nós falamos sobre espiritualidade, certo? Então, nós somos seres espirituais. Então, a gente tem um passado aí de 75 bilhões de anos que a gente já viveu. E toda essa informação, então, tudo aquilo que eu sinto hoje tem a ver com o meu passado. Obviamente que a gente procura ir do mais recente e buscando essas informações mais recentes ou nessa vida, mas obviamente que você pode ir também para a vida intrauterina e você pode ir para uma vida passada. Curioso isso, né? Porque as pessoas às vezes sofrem, as pessoas, eu também, sofrem com tantas questões por anos e anos e anos e muitas vezes não aconteceu aqui. Exato. E está registrado, porque está registrado nessa grande mente. Exatamente. É essa a informação, né? Isso, na sua mente reativa. Essa é a mente reativa. E tem o contrário de reativa? Tem a mente que calcula e tem informações para sua sobrevivência futura. É aquela mente que você grava em momentos que você não está com dor ou inconsciência. Porque a mente reativa, ela só grava nos momentos que você não está alerta, que você não está consciente. Tá. Então, por exemplo, se você vai... Vamos medir assim, a nossa consciência pode ser de 100 a 0. 100 quando eu estou 100% alerta e 0 quando, por exemplo, eu tomo anestesia geral. Tá. Então, nos momentos de dor e de inconsciência, a sua mente analítica, que é aquela que está aqui agora conversando entre nós, aqui estamos conversando, ela simplesmente desliga com um mecanismo de defesa e começa a gravar. Sabe aquela caixa preta que tem no avião? Que ela fica registrando tudo independente do piloto tá consciente, do avião tá voando, dele não tá voando? Essa é a mente reativa. Só que o problema dela é que imagina que essa caixa preta, depois dela registrar, ela usa isso contra a pessoa. Entendeu? Então, o pior é isso, né? Esse é o problema. Ela é uma arma contra a pessoa. Isso que a gente resolve com a Dianética. De fazer com que todas essas gravações não atrapalhem mais a vida dela sem ela saber por que tá sendo atrapalhada, por que ela tá triste, por que ela tem medo de elevador, por que ela fica ansiosa. Entendeu? Exatamente. Então, a gente está falando aqui também mais de questões emocionais, né? Mas a gente pode ir para outras áreas da vida, quando a gente, além das emoções, sei lá, por exemplo, uma mulher que não consegue engravidar. Sim, claro. Tem informações nessa mente. Claro. Se ela já fez todos os exames físicos e nada nesses exames físicos detectou que ela tem uma incapacidade de engravidar, obviamente que é mental. Pode também passar pela Dianética. Com certeza. E como que se dá a consulta? É uma única sessão? Eu preciso de uma série de sessões dependendo do caso a ser trabalhado? Porque a gente não trabalha só fobia, né? Sim. Isso é avaliado pelo supervisor de caso, né, que é um profissional, aí, um terapeuta mais especializado, que ele avalia o que a pessoa passou, conversa com ela, faz uns testes que a gente já comunicou aqui também, que são testes de capacidade, QI, aptidão, para ver como que a pessoa tá. Com isso ele avalia e faz um programa para a pessoa, de forma a resolver, né, o que tem nessa mente. Porque tem situações, né, Andréia, que a pessoa passa por elas, ela vai acumulando, não só as situações, mas ela vai acumulando crenças de acordo com aquela situação. Um relacionamento, por exemplo. Exato, né? Aconteceu o primeiro. O primeiro é a chave ali. É onde colocou ele é o mais importante. Colocou a âncora ali. Tá, ele é o mais importante. Aí vai para os outros. Vai só acumulando. E isso pode passar para as outras áreas da vida também. Com certeza. A área da saúde, por exemplo, até 70% do que foi estudado das doenças são psicossomáticas. Psicossomáticas é que a mente causa ao corpo.
Então, rinite, sinusite, artrite, todas as ites têm causa aí nessa mente reativa, entendeu? Por que a gente tem tanto caso desse tipo hoje? Porque as inflamações, né? As ites. Exato. Porque a gente chegou num ponto no planeta que a mente reativa está muito em explosão, né? O planeta está em mente reativa, planeta, né? Exato, a gente chama isso... Porque assim, existe um momento curioso que é gravado na nossa mente reativa. Imagina a soma de todas as mentes reativas. Essa é a situação planetária. 8 bilhões de pessoas com mentes reativas submergindo sobre a atmosfera. Sobre o planeta Terra. Então, imagina como é que tá o planeta realmente... Consciente coletivo, né? Exato. Também. A gente chama isso de consciente coletivo, exatamente. Como a gente falou em outros programas, um trauma de uma pessoa acaba passando para outra. Se, por exemplo, o filho era espancado pela mãe, ele cresce e espanca os filhos, entendeu? A gente chama isso de... Pode falar. A gente chama isso de contágio da aberração. Contagem? Contágio da aberração. Contágio da aberração. Que nome mais propício! Então, aberração seria desvio de uma linha reta, certo? Eu tenho que ir de A até B e eu dou um pulinho em C, quem sabe dar um pulinho em D ali. Então, essa aberração, como o Felipe falou ali, do pai bater no filho, é contagiante. Por quê? Porque o filho tem na mente reativa dele que aquilo lá é para sobrevivência. Então, o que ele vai fazer? Vai agir com os filhos dele também. Então, é a informação que ele tem e que ele absorveu do pai. Exato. Então, para ele, para essa mente reativa, este é o correto. Esse é o correto. Mesmo que ele não queira. Mesmo que ele não queira. Ou pode ser o contrário também, né? Eu ser aquele pai que vai deixar o filho fazer tudo o que quer e ser o maior mimado, blá, blá, porque também tem na minha mente reativa que eu não posso bater, sabe? Que não posso agir de certas formas, não posso ser rígido, porque meu pai foi comigo. Então, a mente reativa, ela vai reagir de acordo com cada pessoa, né? Sim. Com o comportamento de cada um. O que vocês trazem no programa? São esses assuntos? Uhum. Vocês trazem temas específicos da Dianética e trazem exemplos a respeito? Ou vocês vão trazendo fatos do dia a dia, até que as pessoas podem mandar sugestões, né? Sim. Para Também, poder... porque a gente trata do que está afetando a pessoa. Então, se ela tem problema de insegurança, de autoconfiança, problema no relacionamento, problema com pessoas que esmagam ela, problemas financeiros, tudo isso tem causa nessa mente reativa. Como a gente falou, cada pessoa aí tem seus traumas, mas todos eles afetam ela de forma negativa em qualquer área da vida, na saúde. Então, como eu falei, se você tem uma doença que você não sabe de onde vem, já tratou, ela volta, é porque ela não é sua. Como a gente falou dos traumas que vão passando de geração após geração, as doenças também vão, os costumes também vão, relacionamentos tóxicos também vão. Então, se você tinha pais que tinham um relacionamento abusivo, você vai parar para observar na sua vida que seu relacionamento também é muito parecido com o deles, entendeu? Por mais que você troque, você vai atrair uma pessoa que nem o relacionamento anterior, que nem o relacionamento dos seus pais. Por isso que não muda o padrão, né? Exato. Exato. E aí até que venha um auditor com pé de cabra, coloque isso para tudo para cima e arrebente esse banco reativo aí, que a gente chama de banco, né? E se a pessoa tá ali fazendo esse tratamento no banco reativo e ela não consegue expressar algumas coisas, automaticamente ela mesma vai percebendo a diferença. É porque assim, a gente tem uma parte na nossa mente que a gente chama de arquivista. O arquivista é aquela parte que tem as informações. Então, o arquivista, ele não vai trazer aquilo que tá mais lá na ferida, sabe? Aquele que tem mais lá que eu não consigo confrontar. Tá. Tem mais sangue, digamos assim. Exato, que tem mais sangue. O arquivista vai trazer a informação mais recente e que você possa confrontar. Que você possa... O que é confrontar? Encarar algo sem vacilar ou evitar. Então, se você pode confrontar esse primeiro mais simples, o arquivista vai trazendo. Até que você chega no ponto lá na raiz, que é aquele que foi a aberração básica. Mas a gente vai descendo na linha do tempo, que existe uma coisa chamada linha do tempo, que é um registro exato desde o presente até o passado. Então, a gente vai descendo nessa linha do tempo e localizando as informações. Começa no agora. No agora. Tá? Não começa lá atrás. Não. Às vezes, tem pessoas que já vão direto. É interessante saber disso, e né? tem pessoas que não, que vão ainda por aqui. Tem resistência.
É uma certa resistência, mas também a Dianética ela é muito suave, sabe? É. Não é uma coisa assim que você vai lá e que você vai sair de lá totalmente reestimulada, né? E dramatizando. Ai, como é que eu faço? Ela é muito prática, né? Prática e simples. É muito simples. E é uma tecnologia rápida. Tem gente que faz terapia convencional 2 anos, com 12 horas e meia, te juro, não tô falando, não é papo de vendedor, com 12 horas e meia resolve o que tava 2 anos na terapia. Porque vai direto ao ponto. Vai direto ao ponto. É com raio laser. É muito. Dianética é com raio laser. É como raio laser. Eu vi no Instagram de vocês que tem um teste. Que teste Aí é é com o este? Felipe. O Felipe Esse é fala. um teste Felipe. de capacidade. Felipe, fala De do teste. capacidade? De capacidade. Legal isso, ouvinte. Já pega aí, já começa a seguir, já vai fazer o teste. Sim. Primeiro ouve o que ele vai falar. O teste de capacidade, ele foi desenvolvido quando o Ron criou toda essa terapia com a Universidade de Oxford. E ele tem a proeza de mostrar pro terapeuta como que a pessoa tá. Então ele tem 10 atributos aí da personalidade de quem faz o teste, que são indicados nesse gráfico que a gente imprime com as respostas. Então se a pessoa tá triste, se ela tá estressada, se ela tá conseguindo comunicar, se ela tá conseguindo ver resultado no que ela tá fazendo, se ela tá trabalhando, se ela tá, por exemplo, perto de pessoas que fazem mal para ela, tudo isso aparece nesse teste. Não só dá para ver se ela tem, por exemplo, indícios de uma depressão, indícios aí também de estar tomando alguma medicação, tudo isso pelo teste a gente consegue estar tendo uma ideia do que acontece com ela. Um teste bem completo. Exato. Sim, ele é muito exato e é uma forma da gente poder ajudar a pessoa da melhor maneira. Maravilhoso, hein? O livro tá à venda? Esse Tá. livro, ele foi traduzido pela Lúcia Winter? Deixa eu tentar Ele lembrar. foi traduzido pela unidade de tradução nossa. Aqui nós Da temos, Dianética. De Dianética, Tá. a gente tem uma unidade de tradução. No Esse Brasil, né? Tem a Dianética no Brasil? Sim, tem a Dianética no Brasil. Esse livro ele foi escrito já em 150 idiomas. Sim. 150 idiomas. É um best-seller, né? Mais de 6 milhões de cópias. E número 1, ó. Best-seller número 1. Esse é o número 1. Para quem não sabe, a Dianética, ela tem uma ligação com a cientologia. Sim, Dianética é uma precursora. Uma precursora da Scientology. A gente chama de Scientology. Scientology vem depois. Te Tá. explico por quê. Quando o Ron descobriu Dianética, em 1950, ele descobriu que nós tínhamos uma mente e corpo. Tá. E aí ele pesquisou a mente, ele viu que era a mente, né? E quando ele começou a auditar as pessoas, ele viu que as pessoas iam para o momento do útero. Aí depois as pessoas, auditava pessoas da família, né? E via que as pessoas iam para o momento da concepção. E depois iam para o momento de uma vida passada. Então ele começou a pensar assim, uau, então realmente os grandes mestres, Jesus, Buda, tinham razão quando falavam da existência do ser espiritual. Que nós somos seres espirituais. Então aí ele teve que desenvolver uma filosofia que falasse sobre o espírito. E aí surgiu Scientology. Que boa significa explicação. basicamente scio do latim e logos, que seria saber como saber. Exato. Então Saber ele como saber. dessecou o espírito humano. L. Ron Hubbard dessecou o espírito humano. Que explicação legal, Como em né, laboratório. gente? Como em laboratório. E esse livro tá à venda? A gente encontra Sim. fácil através do espaço de vocês, por exemplo? Sim, Fala, a Fê. gente tem esse livro no nosso espaço e tem um valor aí promocional que a gente está fazendo Ó. devido a serem as últimas unidades, né, de R$90, ganhando também uma sessão para a pessoa experimentar. E o Agora, teste também. Vai pela sessão, Então, galera. exato. Essa Mas que- tem os outros livros dele também? Tem, a gente tem uma coleção completa de 19 livros. Tá, são 19 livros para várias quem quiser conferências. estudar. E assim, a pessoa que quer, não sei se pela unidade do ABC tem isso, mas quem quiser se formar como auditor, Sim, temos. É A gente através da- Sim, a gente treina auditores e inclusive precisamos de muitos auditores para o Brasil. mas faz Porque tempo que a gente imagina- não fala disso. Imagina a gente treinar muitos auditores para o planeta. A gente consegue aclarar o planeta, né? Porque qual o problema da pessoa não Esse ser... consciente coletivo. Sim, dela não ser Exato. aclarada, porque ela fica repetindo esses traumas, não só com ela, com pessoas à volta, com o ambiente. Então, a partir do momento que a pessoa se aclara, ela não começa, o que a gente chama de dramatizar os traumas que ela tem.
Então ela consegue ajudar outras pessoas, ela consegue agir de forma que o ambiente dela não é, por exemplo, poluição não acontece, ela não causa acidentes, ela não tem doenças que não tem uma causa real, né? As não... pessoas são mais éticas. São mais éticas. Mais prósperas. Mais saudáveis. Mais saudáveis. Conseguem ver os problemas reais e não problemas imaginários, não ansiedades, não inseguranças. Então imagina um mundo onde todo ser humano é um ser clear, né? Que a gente chama um ser aclarado. É o ápice, assim, de uma utopia, por exemplo. Exato. E é possível. Interessantíssimo isso. E esse então, é o objetivo até de Dianética. Para qualquer pessoa, né? Não só para terapeutas. Qualquer pessoa pode participar, qualquer graduação. Qualquer graduação. Porque eu acho que é excelentíssimo. Por quê? Pode acontecer, de um determinado momento da vida, eu ter um aclareamento. Falo assim, nossa, eureka! Tudo isso que eu passei, a resposta está aqui. Isso aí. Mas, através da Dianética, eu ultrapasso uma fronteira e vou direto ao ponto e não preciso passar 30, 40 anos sofrendo com a mesma coisa. Não, porque o objetivo de Dianética é o clear. É o clear. É o clear? Clear vem de limpo. É uma pessoa que já não tem a sua própria mente reativa. Eu sou clear. Olha, todo clear tem uma pulseira. Ok? Então você é uma clear. Eu sou uma clear. A mente já está limpa. Não tenho mente reativa. Você também não tem mente reativa. Quase. Tem um pouquinho. Então leva um tempo para limpar totalmente a mente reativa. Sim, nós temos alguns passos a passos que você vai fazendo para você alcançar esse estado de clear. E com Dianética, obviamente. E não ter a mente reativa é estar aberto a todas as possibilidades. Como você disse, com ética, com prosperidade, com saúde, com abundância. Capacidades recuperadas. Então, o clear, ele recupera capacidades que em algum momento ele perdeu. Ele consegue usar todo o potencial dele, não só como corpo, como ser espiritual, para atingir os objetivos. Seremos todos clears. Por que favor. não? Muito não bem. Outro dia eu fiquei pensando, né, que vocês vieram aqui para a rádio, aí um outro comunicador que já tinha passado por aqui também voltou para falar de Dianética. Eu fiquei pensando neste período em que nós ficamos sem abordar o tema Dianética, qual foi o propósito, né? E eu ainda não cheguei numa resposta, tá? Mas a gente ainda vai achar essa resposta. Talvez vocês tenham, com a tua mente clear. Ok, e nós vamos fazer muitos programas mais. Temos esse objetivo, né? Porque é curioso isso, né? Porque, por exemplo, Lúcia Winter ficou aqui por muitos anos e outros comunicadores passaram pela rádio trazendo este tema. E, de repente, eu não vou falar quanto tempo nós ficamos sem um programa sobre Dianética, mas foram muitos anos. Muitos anos, sei lá, 4, 5, 6 anos. Mas, acho que é o tempo que a Lúcia está nos Estados Unidos. Sim, acho que uns 2 anos. Quanto? Uns 2 anos. Uns 2? É. Apenas? 2 ou 3. Sim, o Jorge veio depois. O Jorge veio depois. O Jorge está com a gente de quarta-feira também. Exato. E clear também, né? Clear também. Sim. E assim, qual é o propósito, né? E como ficou distante, esta retomada realmente tem um propósito Com certeza, um propósito formarmos espiritual. Nós clears. temos que formar muitos clears, muitos auditores. Eu adorei que você tocou nesse assunto da gente treinar mais auditores. Eu quero treinar auditores no Brasil inteiro. Porque senão a gente fala só dos atendimentos. Não. E na verdade tem uma gama, né, muito maior. E que a partir do momento que a gente está se trabalhando, estamos também colaborando com o próximo. Sim, exatamente. E você aí, ouvinte, que quer ser um terapeuta, gosta de ajudar as pessoas, tem esse propósito de, principalmente na área mental, venha ser um auditor, porque é muito mais rápido. Se você vai para outras terapias, outras áreas de tratamento, você vai levar alguns anos para poder realmente ter um ganho com a pessoa. Em Dianética, com algumas horas, como a Andrea falou, ela tem ganho sem recaídas. Exato. Muito e a gente bom. pode dar o telefone para comprar Agora, o livro? ó, 1 minuto, o programa acabou. Agora é assim, telefone e o Instagram que eu já falei, aquela mensagem rapidez. Então você ouvinte, liga aí no 11 91 337 2905 e agenda sua entrevista, compra seu livro e vem conversar com a gente. E nosso Instagram que é o dianetica.abc. Segue lá.
Ai, muito obrigada. Tá bem treinado ele, né? Sim, ele é o que mais vende. O Felipe tá bem treinado, por isso que ele tá aqui fazendo o programa junto com a Andréia. Felipe Montanha, que está com a Andréia Silveira, aqui todas as sextas-feiras, às 7h30 da manhã, com o programa Dianética, você na sua melhor versão. E adorei estar aqui contigo, viu? Muito obrigado pelo viu? convite. Muito bem-vindos aqui à Vibe Mundial, vida longa, Sim, né, Obrigado. nessa nossa casa, e já são da nossa família, né? Isso. Já estão batizados, já passaram pelo Mundial e você. Tá bom, Gente, o Mundial e muito você obrigada. vai ficando por aqui. Eu volto amanhã, às 16h30, tem mais uma super... Amanhã o papo tá bom, viu? Vem com a gente. Um grande beijo, gente. Continuem conosco.